Celebrai com júbilo, Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabe que o Senhor é Deus e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória. Mais uma vez, celebrai. Celebrai com júbilo, Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cai-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Enquanto a gente louva mais uma vez essa canção, você vai sair do seu lugar, vai misturar os perfumes, vai dar um abraço na pessoa que está do seu lado e vai dizer como é bom estar junto com essa pessoa. Que esse nome é santo, esse nome é poderoso e é esse nome que nós queremos continuar em adoração, exaltando. Então, se você ainda não teve um momento de falar com o Senhor, feche os seus olhos nesse momento. Fale palavras de amor a Ele, palavras de exaltação, palavras de adoração. Diga que Ele é santo, que não há outro igual ao Senhor. Agradeça a Deus pelo privilégio de você estar aqui nesta tarde, adorando ao seu nome e exaltando a Ele. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar.
venceste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia. Ele vive, está entre nós, o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, não há outro, hoje pra sempre, por todo sempre tu reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome, não há outro nome igual ao teu, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Só teu nome é santo, Senhor Deus. É por isso que nós nos rendemos aos teus pés, em sinal de humilhação a ti, reconhecendo que nós não somos nada sem o teu Espírito Santo. Deus, o que nós somos se não for pelo Senhor? A nossa afirmação, a nossa identidade, quem nós somos, não está no nosso trabalho, não está na nossa conta bancária, não está, Senhor Deus, na nossa posição na sociedade. Nós somos quem a tua Escritura diz que nós somos. Nós somos teus filhos. Nós somos filhos, meu Pai. Filhos que foi resgatado por ti. Filhos que foram transformados pelo teu Espírito Santo. E nós não queremos ser mais os mesmos, mas para isso precisamos nos aproximar em forma de humilhação diante da tua presença. Cria em nós, Senhor Deus, um coração arrependido, afastado de nós mesmos. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar
és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã, preparado para todos nós. Preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Vamos do início mais uma vez. A ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, tudo pode passar, mas o amor dele permanece. Teu amor jamais me deixará. Sempre há uma esperança, sempre um novo amanhã, um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, nós
dependemos de ti, Jesus, meu Jesus, eis-me aqui. Senhor Deus, recebe esses louvores. Queremos te agradecer pela tua presença. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por nos dar o privilégio de louvarmos ao teu nome. Porque, Senhor Deus, no momento que nós louvamos a ti, no momento que nós adoramos ao Senhor, nós estamos reconhecendo a nossa dependência, que nós não somos nada sem ti. Então, Deus, tira mais de nós mesmos, que nós possamos diminuir, para que o Senhor cresça em nossos corações. É assim que nós te louvamos e te adoramos. A igreja do Senhor diz amém. Poder se sentar. Aleluia. Vem cá, deixa eu ver aqui um jovem aqui. Oi. Você ia falar comigo. Chega, Mateus. Pega os envelopes aqui. Ali no púlpito. Quando Noé, ele sai da arca após muito tempo no dilúvio. E ele conseguiu entender que após ele sair da arca, ele era completamente devedor a Deus. Só que não tinha lei, não tinha nada para ele fazer. Não tinha nenhuma direção de lei dizendo você vai ter que fazer isso para agradar a Deus. Você vai ter que fazer. Não tinha nada. Simplesmente ele decidiu, a primeira coisa quando ele sai da arca, ele levanta um altar a Deus e oferece um sacrifício ao Senhor. A vida dele estava ali mostrada, distribuída naquele sacrifício. E Deus, a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Noé. E eu penso hoje, a gente tem a oportunidade de ofertar a Deus, não só a vida, que é mais importante do que o dinheiro, evidentemente, mas quando Deus diz assim, traga os dízimos, traga as ofertas, ele na verdade ele está querendo o coração, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é um Deus que muita gente que serve ao dinheiro mata por conta do dinheiro. Então, na verdade, é uma prova do amor que a gente tem para Deus quando a gente é fiel a Ele, porque Deus não precisa mais provar o amor dele. Ele já deu o seu Filho Jesus como prova do amor. Então, quando eu ofereço a Deus, sabe, gente, uma oferta do coração, não estou falando de quantidade, não, estou falando do coração, Deus se agrada da nossa oferta. E como pode um Criador de todas as coisas se agradar daquilo que eu e você faz? Ele determinou na palavra assim. Então, você tem essa oportunidade de ofertar ao Senhor, dizimar. O Mateus, o cara bonitão, vai passar aí, Você com muita alegria vai pegar um envelope e depois vai trazer no altar do Senhor enquanto louvamos ao Senhor. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. Você que tem essa oferta pode vir aqui trazer para o vinagre que ele vai lhe abençoar. Amém? Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Ó,
Vamos orar pelas ofertas. Todo mundo estendo as suas mãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos, Senhor, por cada oferta, Senhor, oferecida aqui, Senhor. Faz bom uso, Senhor, de cada material, de cada oferta traga para esse lugar, Senhor. Também, Senhor, abençoa, Senhor, os corações de todos aqueles, Senhor, que não puderam ou que não tiveram a noção e o desejo no coração de dizimar ou de ofertar, Senhor. Toca o coração deles, Senhor, para que eles compreendam que isso é um mandamento Teu. Senhor, abençoa, Senhor, todos aqueles que puderam e que não puderam. Assim que eu oro e te agradeço, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Mateus. Dá com a cabeça aí, viu, Mateus? Coloca aí, Gabi. Tem uns camaradas que tá batendo a cabeça na TV aqui, não é brincadeira. É porque, Antônio, na terça-feira aqui eu tava aqui, saí, quase derruba a TV aqui. TV feia. Agora ficou aqui, o teste era se ela cair ou não. Não cai. O Leandro, quando colocou ele disse, é a mesma ferramenta que coloca aquele negócio de como é que chama? No açougue. Como é que chama o boi, né? O guincho, né? Quando tem a mesma coisa. Eu digo, tá bom, então tá seguro. E comprovou, né? Cabeça dura bateu e não caiu. Não seguiu o pastor, né? É um erro. Gente, vamos aqui fazer alguns avisos, mas antes de dar alguns avisos, eu gostaria de apresentar aqui esse casal que nós estivemos visitando. Antônio, eu conheci ele, eu e o Elmer, a gente conhecemos ele quando a gente foi visitar, o esposo de Adriana. A Adriana, a gente já conhece há muitos anos, né? É amiga nossa há muitos anos. Ela e Lidiane não pôde vir hoje, né? Mas elas estiveram aqui no dia do Encontro das Mulheres, né? E nós fizemos eu fiz o convite novamente a esse casal, e é um casal de palavra, viu? Ele disse, não, pastor, o Antônio disse, eu vou. Eu digo, vou nem insistir, porque eu senti firmeza quando ele falou, eu vou, é um de palavra, viu? Então, assim, sejam muito bem-vindos aqui nesse lugar, tá certo? E nós queremos abençoar a vida de vocês. Dizendo como igreja, que Deus os abençoe rica e abundantemente. Deus os abençoe, viu? O Antônio, ele como é que chama, Antônio, o serviço que você faz? Artesão. Depois você pega o Instagram. Qual é o nome do Instagram? Honorato Artes 2, né? Honorato com H, Artes 2. Depois você entra lá. Cada trabalho belíssimo. Ali de frente aquela rua de frente ao Antigo Fantástico, que hoje é o quê ali, hein? Não sei o que de arte, né? Centro Cultural, exatamente, Adriano, Centro Cultural. Eu conheço ali como o Antigo Fantástico Clube, né? É ali que Leto da Torre ia todo final de semana para lá, né? Tal do Leto da Torre. Então, eu fico muito feliz, meus irmãos. Graças a Deus, o tempo está aí meio fechando. Nós estamos ainda, primeiro aviso, né? Na luta da coberta, ok? E essa semana, se Deus permitir, nós vamos estar. Eu já disse ao pedreiro, como a gente vai começar a fazer os fundamentos lá. Ele disse, olha, pastor, eu estou fazendo um serviço aqui no Bancários, mas esse mês agora, ele disse que está finalizando e já vem para começar a fazer esses fundamentos aí. E já estamos, meus irmãos, com o material aqui, está faltando só os ferros e mais alguma coisinha, areia, né, que não é caro. E assim que o pedreiro der sinal verde, a gente já começa a fazer aqui para a gente se animar. A nossa luta aqui a Antônio e a Adriana, a gente está querendo fazer uma coberta, né? Porque toda vez que chove, a gente tem que pedir arrego aí ao pastor Augusto, né? O pastor Augusto já está com raiva da gente, quer nem ver a cara da gente mais, tanto pedir a casa dele. Mas o pastor Augusto é uma benção, ele sempre dá aí Tem dia que a gente não precisa nem pedir, né? Já deixa aberto aí, né? Teve um dia que ele foi para a igreja e esqueceu a porta aberta aí. A gente está orando para isso, né? A gente está orando para o dono dessa casa aqui vender num preço bom para a gente, futuramente, e a casa do pastor a gente coloca como estacionamento para os carros. Amém? Quem crê nisso?
Meu Deus do céu. Pecado, coitado do pastor. Ai, sábado que vem continua a nossa. Não, sábado que vem é o primeiro sábado. Primeiro sábado não tem nada aqui, tá certo, seu Marcos, Tatiane? Não temos nem aula de violão, nem catecismo, não, né? Batismo e discipulado. É que é tanta coisa na igreja lá do Cristo que enrola na cabeça aqui. Não tem nada disso, tá ok? E também o que? No domingo que vem, Adriana e Antônio, nós não temos o nosso culto aqui. Todo primeiro domingo do mês a gente faz culto de ceia lá no Cristo e a gente é direcionado para ir para lá, quem quer, que pode ir, né, lá no Cristo. No entanto, no segundo domingo aqui a gente faz a Santa Ceia aqui também, aqui em Mangabeira, tá certo? Estivemos também visitando a mãe de Socorro, né? Conheci também seu esposo, qual o nome dele? Edmilson, cara bom, gente boa demais, gente boa, mora aqui, né, nessa rua aqui, né? E lá no final, ali num prédio ali em cima. Tão felizes, né, que vieram de Campina Grande, né? E vieram para cá e contaram dos filhos, um filho é pastor, né? Contaram da família. Pense num casal também maravilhoso, maravilhoso. Eu fico feliz de conhecer casais como vocês. Viu a senhora, o seu esposo, o Antônio, a Adriana, já conhecemos, né? E que Deus abençoe rica e abundantemente. Tá bom, meus irmãos? Mais algum aviso, minha gata? Dia 21, que horas? Qual dia? Numa segunda-feira, dia 21, às 19 horas e 30 minutos, ela vai estar fazendo uma reunião, né? E sempre tem ali uma sopa de osso, né? Sempre tem alguma coisa, né, amor? Olha, onde tem minha esposa, Antônio, onde tiver minha esposa, tem que ter uma sopa. Tem que ter uma sopa. Olha, mesmo que seja um coffee break, ela vem com sopa no meio. Não sei o que mistério é esse, não. Mesmo com coffee break tem que ter sopa. Mas se mulheres se estão convidadas, é bênção, né? Deus tem ministrado coisas no coração da minha esposa e minha esposa tem passado isso para as mulheres daqui. Ela é líder das mulheres lá do Cristo, né? E aqui nós estamos realmente passando aquilo que Deus nos fala no coração para abençoar vocês também, mulheres. Então, dia 21, 19 horas e 30 minutos. Amém? Amém, Laura? É por isso que eu estava achando alguma coisa diferente. Foi até desde o início. Eu não te vi aí, não, mulher. Fez bem. Eu não te vi aí, não. Como é que pode? Pera aí, deixa eu desligar aqui. Eu estava aqui. Não vi, desculpa aí. Viu, bichinha? Que bom. Qual é o teu nome? Bela. Bela. Que coisa boa. Você é fruto de oração, viu? Não deixe de vir, não. O Senhor tem uma obra na sua vida grandiosa, tá certo? E hoje, meus irmãos, hoje é culto do GA. O que é o GA? É culto geração-ação, que é o culto dos jovens, né? É um culto ao Senhor, mas que é programado pelos jovens. Por isso, hoje, quem vai estar trazendo a palavra de Deus é um jovem, bonito igual o pai, né? Estevão. Quem é? Pelo amor de Deus, Davi, quem é? Estende a mão para cá. Pai, nós te pedimos que o Senhor use a instrumentalidade de Estevão para falar aos nossos corações, brada dos céus. Fala conosco nesta noite, Senhor. Nós te amamos, Senhor, por isso estamos aqui. Fala conosco, exorta-nos, Senhor. Mostra a tua vontade em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, em que crê, diz amém. Graça e paz. Jovem até quantos anos para vocês? Até quanto? Mateus, você vai escutar essa pregação pela segunda vez. Preguei ela para os rapazes. Queria que vocês abrissem lá em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17.
Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 10. Tudo bom, Santoinho? Cadê a creche? Está na casa da tia? 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 ao verso 10. Quem achou, diz amém. Ixi. Quem não achou, diz misericórdia. Amém. Aê, Davi, muito bem. 1 Reis, capítulo 17. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história de Elias. E nós vamos aprender, pela jornada de vida dele, como é que nós podemos permanecer na caminhada cristã, esperando o plano de Deus perfeito em nossas vidas. E vamos aprender, através da história do profeta Elias, como proceder, como viver. 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 ao verso 10, vai dizer o seguinte: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas, passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia na terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Levante-se e vá para Serepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Serepta. Oremos mais uma vez. Senhor, em tua presença, nós queremos te pedir agora por esse momento que a tua palavra será ministrada. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos receber a boa porção que vem de ti, que o inimigo, nem a falta de atenção, nem os problemas diários possam, meu Pai, roubar o nosso foco e a nossa atenção neste momento. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos uma época muito difícil em nossa nação, né? Há algum tempo já, nós, e principalmente em contexto nacional, Brasil, a gente vive durante muito tempo na corrupção, né? Muitas das vezes nos impostos altíssimos, numa vida mais difícil. Porém, quando a gente olha para a realidade que o profeta Elias viveu em sua época, a gente vê que nós talvez hoje esteja até um pouquinho melhor do que ele. Porque Elias ele fazia parte do Reino do Norte, e eu não sei se vocês lembram, mas o Reino do Norte ele foi estabelecido numa conspiração contra o governo de Roboão. Roboão ele era filho do Salomão. E aí a gente vê que os reis que governavam o Reino do Norte eram reis totalmente maus. Esse reinado durou pouco tempo, Gabi. Durou 209 anos somente. E durante esses 209 anos passaram-se 19 reis. E um pior que o outro. Tá parecido com o Brasil, Liene? Um pouquinho, né? E aí é nesse contexto que o profeta Elias ele vai ser levantado por Deus para fazer diferença naquela nação. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui é Elias enfrentando o rei. Lá no versículo 1, não feche sua Bíblia que nós vamos sempre reler os versículos, diz que Elias foi até Acabe, que era o rei daquela época, e disse assim: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Elias ele vai se apresentar perante Acabe, o rei de Israel, com uma mensagem de
juízo. E Acabe, assim como eu falei, ele era um rei mau. Ele era um rei perverso. E não somente ele era um rei perverso, mas ele consegue se casar com uma mulher que é pior que ele. Quem lembra quem era a mulher de Acabe? Jezabel. Olha aí. Ele se casa com essa mulher e essa mulher ela estava matando os profetas que Deus estava levantando para o povo de Israel. Simplesmente Elias vai diante do rei e manda a mensagem que Deus tinha mandado através dele. Elias diz que não vai chover até que ele diga o contrário. Porque o povo de Israel tinha se curvado e estava adorando a Baal. E Deus retém a chuva e derrama juízo perante aquele povo. E aí quando a gente lê o livro de Tiago, a gente vai ver que Elias ele ora para que não chova. Elias orou a Deus para que não chovesse. E aí muitas das vezes a gente quer ser usado por Deus, a gente quer se levantar dentro da igreja, do nosso trabalho, assim como Elias foi levantado perante aquele rei. Porém, para que a gente seja levantado por Deus, a gente precisa entender que o levantar perante os homens é um rebaixar perante Deus. Para que a gente se levante como autoridade de Deus, para que a gente se levante como um cristão, como um filho de Deus, primeiramente nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. E é isso que Elias faz. Muito antes dele ir até Acabe, ele se humilha diante do Senhor. Ele ora perante o Senhor. E aí, um homem ou uma mulher de Deus só prevalece nesse mundo quando, diante de Deus, no seu quarto, a sós, ele se humilha. Porque dizer que é uma pessoa quebrantada, humilhada, enquanto muitas pessoas estão olhando, é a coisa mais fácil. Ser quebrantado, ter um coração humilhado diante da presença do Senhor, dentro da igreja, é a coisa mais fácil. Mas se humilhar ao Senhor no seu quarto, quando ninguém está vendo, é isso que realmente vai importar perante Deus. Quando todos os holofotes estão apagados, quando nós estamos sozinhos, é aí que nós precisamos nos humilhar diante da palavra, diante do Senhor. E depois dessa palavra de juízo, Elias, ele vai ser tratado no deserto. Olhe para o seu irmão e diga assim: primeiro ponto, se humilhe diante de Deus. Agora Elias ele vai ser tratado no deserto. Lá no verso 3, diz assim: saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Aquele lugar era um lugar deserto. E a gente vai ver que de maneira miraculosa, Deus sustenta o profeta Elias. Geralmente o deserto é algo que nós queremos fugir. Quem aqui gosta ou gostaria de passar por um problema, por uma tribulação, levanta a mão. Se a gente pudesse, a gente ia esquivar de todo problema que surge na nossa vida. Porém, Deus não promete isso, não promete a ausência de problemas ou a ausência de deserto na sua palavra. Quando a gente vê a história do povo de Israel, aquele povo é totalmente conduzido pelo deserto. E o deserto é algo que nós não queremos passar, porque o deserto ele nunca vai nos promover. O deserto ele sempre nos humilha. E lá no deserto é que Deus treina os seus maiores líderes. O próprio Jesus, ele passa pelo deserto e é tentado pelo diabo. Mas precisamos também entender que quando nós passamos pelo deserto, não é um acidente ou não é um acaso. Sempre os desertos que nós enfrentamos na nossa vida são marcados na agenda de Deus. Ele nos leva até o deserto não para que nós morramos, mas para que nós sejamos fortalecidos no Espírito Santo. Então, seu Marco, toda vez que o Senhor estiver passando por um problema, por uma situação difícil, lembre-se que o Senhor está fazendo com que o Espírito Santo lhe fortaleça para que em sua fraqueza o Senhor cresça na sua vida. Para que você se aproxime dele.
E Elias vai aprender duas coisas nesse deserto, Ediline. Grava aí na tua mente. A primeira coisa é, antes de trabalhar para o Senhor, Ele quer trabalhar em nós. Em segundo lugar, mais do que aquilo que você faz, Deus está interessado em quem você é. Antes de Elias se levantar como um profeta, levar juízo àquela nação, Deus queria mudar quem Elias era. Deus queria moldar o coração dele. E nós precisamos, muitas vezes, antes de ser usado pelo Senhor, ser mudado por Ele. Ser amassado pelo Senhor. Tirar tudo aquilo que não serve para realmente servirmos como verdadeiros adoradores diante dele. E sendo assim, Elias ele ia precisar depender de Deus, ou então ele iria morrer. Mais do que a provisão, mais do que aquilo que nós recebemos, a gente depende daquele que provê. Nós dependemos do Senhor. Nós não dependemos do dinheiro que o Senhor nos dá, nós dependemos do Senhor do dinheiro. É dele que nós dependemos. E aí, nós vamos ver que no versículo 7, essa provisão acaba. E aí, o que é que a gente faz diante da escassez? O que é que a gente faz quando talvez aquela coisa que nós confiávamos, aquela entrevista de emprego, ou aquele dinheiro que estava guardado, acaba? E aí, Lina? Tem dinheiro guardado, Lina? Tem que pensar nisso também, né? Que dinheiro guardado? Às vezes nem dinheiro guardado tem. Não é não? Só um pouquinho, né? Tu que tá, tua mãe tá botando herança pra tu, Davi. Tu espera com 18 anos, vê se tu recebe. Aí tô esperando a dívida da minha mãe. Olha, tá devendo, misericórdia. Não entrega tua mãe, não, rapaz. E aí, quando Jesus ele tá sendo tentado lá no deserto, que tá sem o alimento, né? O que é que ele fala? Não só de pão viverá, mas da palavra que procede de... O que Jesus estava falando aqui é que mais do que aquilo que nós temos, nós dependemos do Senhor. Porque pode ser que o pão acabe, pode ser que a saúde não venha mais. E aí? Acabou nossa vida? Não, porque a nossa dependência vem dele. A nossa dependência vem do Senhor. Amém? Diga aí para a pessoa do seu lado. Primeiro, se humilhe. Segundo, dependa do Senhor. Terceiro, vemos agora Elias, que é isso? Sendo moldado por Deus. Elias ele está em Querite, está se escondendo, né? Para não ser morto. Lembra que Jezabel queria matar os profetas? E aí o Senhor manda Elias ir até um lugar chamado Serepta. Só que para chegar naquele local, Elias ele precisava atravessar a fronteira. Na cabeça de Elias, aquilo era suicídio. Até porque estavam procurando ele. E aí, Israel, as nações vizinhas estavam procurando os profetas para que eles fossem mortos. Som. Oi. Rapaz, acho que não é o microfone não, isso. E aí, se Deus tivesse enviado o profeta Elias, com certeza o Senhor iria protegê-lo. Humanamente, quando a gente olha com os olhos humanos, aquilo que Deus tinha proposto para Elias era totalmente inconcebível. Como é que Deus levanta um profeta e manda ele ir para o lugar que estavam procurando ele para morrer? E pior ainda, ele iria ser sustentado por quem? Pela viúva. E aí, não era nem aquela, não era nem como o povo chama o véio da lancha, né? Não era nem a véia da lancha. Porque a senhora também não tinha dinheiro. Tinha nada.
Mas Deus disse que ela iria sustentá-lo. E aí a gente vê claramente, tanto na proteção física de Elias, quanto na proteção do alimento, da provisão, a gente vê que Deus ele estava moendo Elias. Deus estava fazendo com que aquele profeta dependesse dele, totalmente. A vida, aquilo que ele comia, a provisão diária, para que ele entendesse que tudo viria de Deus. E aí, a gente vê que quando aquela viúva, quando Elias pede alimento, aquela viúva diz que não tem, que o pouco que ela tem só vai dar para ela e para o filho dela. E aí a gente vê, lá do verso 14 ao 16, depois você pode ler, que Deus ele multiplica aquela farinha, multiplica aquele azeite. Toda vez que ela pega, não acaba, sempre tem lá. De forma miraculosa o Senhor provê na vida deles. E aí, todo dia aquela mulher experimenta o milagre do Senhor. Todo dia o profeta Elias vê o milagre do Senhor na vida dele, daquela mulher e do seu filho. E quando a gente olha para esse exemplo, a gente vê que todo dia aquele cuscuz com ovo que talvez você reclame, aquele pão assado, aquele cafezinho, aquele inhame, tudo isso, o ar que nós respiramos, a roupa que nós vestimos, é uma provisão diária de Deus. É uma provisão diária do Senhor. Só de você não estar hoje internado com a doença em casa, sem poder sair, isso é uma provisão diária que o Senhor te dá. Deus age no ordinário, na nossa vida cotidiana, mas também Deus é aquele que age no extraordinário. Nós vemos que no final desse capítulo, o filho daquela mulher morre. E aí aquela mulher culpa Elias. Depois que esse homem vem aqui, acontece toda a desgraça na minha vida. Meu filho morreu e a culpa é sua, Elias. E aquela mulher fica aflita. E o que é que Elias decide fazer? Vinagre, você sabe. Orar. Elias ora. Ele se deita sobre aquele corpo. E ele ora. E pela primeira vez nas Escrituras a gente vê o milagre da ressurreição. O Deus que provê o alimento todos os dias, as pequenas coisas, é o Deus que também age em causas impossíveis. E às vezes a gente acha que um testemunho ou um milagre de Deus são coisas extraordinárias que acontecem, a cura de um câncer, ou é a cura de um morto que ressuscita. Mas todos os dias nós vivemos milagres do Senhor. E Deus vai ser o Deus que nos dá provisão, o Deus que nos dá comida, mas é o Deus também que pode nos curar do câncer. É o Deus também que pode, de forma miraculosa, nos ajudar em nossas finanças, prover aquilo que nós achamos impossível. Ele tem todo o poder nas suas mãos. E no final desse capítulo, lá no verso 17, aquela mulher diz assim: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Através do seu testemunho, através desses pequenos milagres, você já pode, através disso, glorificar o nome do Senhor, para que pessoas vejam que através da sua vida, o nome de Deus é verdadeiro. Amém? Então diga para a pessoa pro seu lado aí, ó. Primeiro, se humilhe diante de Deus. Segundo, dependa dele. Terceiro, testemunhe do Senhor. Agora nós vamos ver Elias lutando contra os deuses falsos. Lá no capítulo 18, a gente vai ver que Elias ele vai até o Monte Carmelo. E aí ele confronta o rei Acabe. Lá no verso 18, do capítulo 18, diz assim:
Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa do seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Elias ele não estava intimidado de forma nenhuma com aquele rei que era muito mau e que era responsável pela tragédia que aquele povo estava enfrentando. Não só o rei, mas também o povo de Israel é confrontado. Lá no verso 21, Elias diz assim: depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. O que basicamente Elias tinha no seu coração era o compromisso com a verdade, fosse doer a quem doesse. Elias ele não estava preocupado se aquele rei iria puni-lo. Elias não estava preocupado se aquele povo iria pegar um motim para dar um pau nele. Elias estava comprometido com a verdade. E é essa verdade que ele foi levar, o juízo do Senhor. E aí a gente vai ver que Elias ele vai propor um desafio. Ele vai dizer assim: o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. E aí eu não sei se na sua rua já teve briga. Mas toda vez que tem briga na rua, todos os vizinhos saem para ver o que é. Tô mentindo ou é só na minha rua? Não é não? A gente já escuta uma voz alta e já fica assim: que é isso? Briga. E aí aquele povo se reúne para ver o que é que ia acontecer. Porque agora era Deus contra Baal. Elias permite que os profetas de Baal clamem primeiro. E Elias ainda caçou daquele povo, né? E a gente claramente vai ver que nada acontece, fogo nenhum desce do céu, por mais que eles clamassem. E aí a gente vai ver que depois disso Elias constrói um altar, reconstrói o altar, e o fogo do Senhor consome aquele altar. E depois disso, o povo de Israel clama que só o Senhor é Deus. A gente precisa entender que a verdade, ela nunca vai ter medo da mentira. Elias, ele não teve medo de propor aquele desafio porque ele tinha em seu coração a certeza de que só o Senhor é Deus. E por isso, no momento que ele teve essa percepção de que o Senhor era o verdadeiro Deus, ele sabia que as forças do mal, as forças malignas, jamais prevaleceriam sobre o povo de Deus, sobre os seus filhos. E aí Elias elimina os profetas de Baal. A gente vê que há uma seca de 3 anos e meio. E para que a chuva retornasse, qualquer sombra de Baal deveria ser exterminada daquele lugar. Primeiro ponto, se humilhe. Segundo ponto, dependa do Senhor. Terceiro ponto, testemunho sobre quem Ele é. Quarto ponto, retire os deuses falsos da sua vida. A chuva não é uma bênção muitas das vezes. A chuva, muitas das vezes, é a manifestação do Senhor em nossas vidas. E talvez essa manifestação esteja retida porque talvez o seu Deus esteja sendo dinheiro. Talvez o seu Deus esteja sendo trabalho. E esses deuses estão tomando o lugar do verdadeiro Deus, que é o Senhor. E aí a gente vai ver, no penúltimo ponto, que Elias ele vai insistir em oração. Lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 1, a gente vê que, muito tempo depois, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: vá, apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Deus ele não manda chuva de mão beijada para aquele povo, não. Era preciso que, primeiramente, Elias se apresentasse perante Acabe.
E com isso nós aprendemos que Deus ele não precisa de nós, mas nós somos agraciados por ele para o servir em sua obra. E aí é que a gente vê a soberania de Deus, que ele é soberano sobre todas as coisas, ele abre, ele fecha corações, ele dá, ele retira, mas nós também temos a nossa responsabilidade como filhos dele. Deus, ele tem todo o poder de fazer, mas a gente vê que o poder de Deus, muitas das vezes é manifesto através da ação da igreja neste mundo. Até porque, qual é o sentido de você estar vivo hoje? Porque se fosse só pela salvação, a gente morria. Não, a gente aceitava Deus, Deus entrava no nosso coração e a gente já era fulminado, já subia. Ó que bênção ia ser. Já se levanta a mão. Eu aqui quero que o Senhor entre no meu coração. Já se diga, Senhor, entra no meu coração. Eu quero ser tua filha. Já se sobe. Acabou-se. Só fica as roupas de Jace aqui. Imagine. Seria muito bom, mas nós temos um papel a desempenhar aqui nessa terra. E aí a gente vê que Elias ele ora se humilhando. E depois a gente vê que Elias ele ora, sabe quantas vezes para que a chuva desça? Alguém sabe? Chuta o número, Davi. Mais. Menos. 7 vezes, Davi. Elias ora simplesmente 7 vezes até que ele vê um sinal como uma nuvem do tamanho de uma mão e ele diz, basta porque a chuva vai chegar. Agora não, Deus, segura um pouquinho a chuva aí. Mas Elias, ele ora insistentemente. Mas por que a chuva desce? Porque antes todo o rastro de Baal foi retirado. E aí talvez a gente não entende porque a gente vive numa mesmice nessa vida com Deus. Pelo que você tem orado? Pelo que você tem insistido? Ou será que você já desistiu daquela causa? Ou será que você não tem mais força para orar por aquilo? Ore, insista. Porque se for da vontade do Senhor, uma hora essa nuvem também recairá sobre a sua vida. E aí o último ponto, não é... Último ponto não, perdão. Estou me confundindo, falta um aqui ainda. Penúltimo, agora que é o penúltimo. A gente vai ter um episódio da vida de Elias que não é tão legal. E que às vezes o coitado só é lembrado por esse episódio. Quando você escuta em Elias, acho que a primeira coisa que você escuta é que é aquele homem que se escondeu aonde? Na caverna. Tem até aquela música, sai da caverna. Quem gosta, Laís. A gente vai ver que no capítulo 19, é um capítulo meio sombrio na vida de Elias. Aquele homem que vence diante de uma multidão. Aquele homem que ora e um morto ressuscita. Aquele homem que ora e fogo cai do céu. Aquele homem que é sustentado e mantido por uma viúva, por pássaros. É o mesmo homem que teme a palavra de uma mulher que se esconde dentro de uma caverna. Lá no 1 Reis, capítulo 19, versos 2 e 3, vai dizer assim. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi. E aí Elias vai e se esconde numa caverna. A gente vê, lendo, entendendo hoje, que talvez o estado que Elias se encontra é um estado de ansiedade muito grande. Algumas pessoas dizem que é um estado depressivo, outras dizem que é um estado de ansiedade, mas é um sentimento muito ruim. E aí, aquele homem que tinha sido sustentado por Deus, que tinha experimentado das maravilhas, do poder do Senhor,
é um homem que naquele momento se encontra com medo. Isso nos faz a pensar que talvez a vitória de ontem não seja a mesma que nós vamos receber amanhã. Que talvez a boa coisa que aconteça ontem não vai se repetir no amanhã, não vai se repetir no hoje. Nós, muitas das vezes, somos tomados por problemas que nós não estamos esperando. O Covid foi um exemplo disso. E aí, por que que Elias ele entra naquele estado depressivo, aquele estado de ansiedade? A primeira coisa é porque ele prefere ficar sozinho. Ele não quer ter ninguém em sua companhia. Segundo, é porque Elias ele olha para a vida de modo pessimista. Quando é perguntado por que ele está ali, ele diz assim: eu fiquei sozinho, só eu fui fiel. E aí a gente vai ver lá no verso 18 que Deus diz assim: não, existem mais 7.000 pessoas que não se prostraram diante de Baal. Como assim você está sozinho? É porque naquele momento ele só estava vendo o lado ruim do que estava acontecendo. Terceiro, Elias ele estava com uma perspectiva totalmente errada do seu futuro. Para ele não existia um futuro, porque aquele problema, aquela ameaça de Jezabel estava preocupando tanto ele que ele não tinha mais esperança no amanhã. E aí a gente vai ver que Deus ele cura o estado de Elias, mostrando a ele o propósito dele de viver. O Deus que tinha na vida, o que Deus tinha na vida de Elias era muito maior do que a realidade que ele estava vivendo naquele momento. E talvez esses episódios, esses trechos ruins que aconteçam na sua vida, pode ter certeza, meu irmão, que ele vai passar. Ah, Estevão, mas como é que passa um câncer que não tem cura? Porque 10, 20, 30, 40, 80 anos é muito curto quando comparado com a eternidade que nós viveremos com o Senhor. E aí era essa perspectiva que Deus estava querendo lembrar na vida de Elias. Que isso era muito passageiro. Que ele olhasse para o que realmente importasse. Então, esse ponto eu quero que você lembrasse que, por mais que você se humilhe diante de Deus, por mais que você dependa, por mais que você testemunhe sobre Ele, vai existir momentos na sua vida que talvez a tristeza vai acometer o seu coração, porque você é o homem, você é mulher, você não é um super-herói. Mas é nesses momentos que você precisa lembrar que a perspectiva que Deus tem para a sua vida é uma perspectiva de vida eterna. É uma perspectiva não de vitória aqui nessa terra, mas de vitória na eternidade. E era isso que Deus estava querendo dizer para Elias. E aí a gente entende, no último ponto, Elias, o plano perfeito de Deus para Elias. Lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: enquanto iam porque ele estava junto com Eliseu, enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. A partir daquele momento, o propósito de Deus tinha se cumprido na vida de Elias. E esse era o plano perfeito que Deus tinha para ele. Eu queria muito subir num cavalo de fogo. Você imagina ser arrebatado com um cavalo de fogo, seu Marcos? Não queria não ser arrebatado junto com todo mundo. Eu queria já subir antes. Numa carruagem de fogo subindo assim, ao redemoinho. Eu deixando Samara aqui. Tchau, Samara. Mas todo o medo que Elias enfrentou, toda a dependência que ele teve do Senhor, todo o risco de morte que ele teve em sua vida, todo o temor de ver um jovem morto ali na sua frente, todas as aflições, todas as dificuldades que ele enfrentou, o medo de enfrentar o rei, o medo de enfrentar o povo, a dependência de cair fogo, tudo isso estava moldando Elias para que nesse dia ele tivesse assunto aos céus.
para que nesse dia ele fosse tomado pelo Senhor. Que na nossa caminhada nós possamos enxergar os planos de Deus em nossas vidas. Pois os planos que Deus tem para os seus filhos são planos de paz. Tudo que você passa hoje, seja bom, seja ruim, está te forjando como cristão para o dia que ele irá retornar. E aí o Senhor vai te separar de todos aqueles que talvez não estejam buscando Ele, todos aqueles que não são seu filho. Ele vai olhar para você e vai dizer assim: você é o meu filho amado. E é neste momento que você vai morar comigo na eternidade. É para esse momento que nós estamos esperando o Senhor, para o seu plano perfeito. E eu tenho certeza que os planos do Senhor vão se cumprir na vida daqueles que esperam nele, confiam nele e descansam nele. Amém? Que a história de Elias, que o seu exemplo possa servir para nós nos dias de hoje, para que nós não desanimemos. Se você nesse momento se encontra numa caverna espiritual, com medo do amanhã, inseguro, sem fé no Senhor, creia que os planos que Deus tem para a sua vida são planos de paz, são planos de vida eterna. Você só precisa se humilhar, depender e testemunhar dele. Amém? Queria que você ficasse em pé, quero orar pela sua vida. Senhor, em tua presença, nós queremos te agradecer por essa palavra. Nós queremos primeiramente reconhecer, Deus, o nosso estado de dependência do Senhor. Muitas das vezes nós confiamos no nosso trabalho, nós nos confiamos no nosso dinheiro, nós confiamos nas nossas habilidades, mas Deus, a nossa vida é um sopro, nós somos um sopro. Hoje nós estamos bem, mas amanhã nós podemos ser acometidos por qualquer coisa que nos pare. E nós queremos testemunhar aqui, Deus, que nós dependemos do Senhor. Também, Deus, nós queremos aqui declarar nesta noite que nós queremos ser boca do Senhor, sermos usados aqui através da nossa vida, através do nosso testemunho, para que mais pessoas reconheçam através de nós que só o Senhor é Deus. Deus, não deixe com que nós vivamos na mesmice, com que nós possamos viver, Deus, uma vida sem testemunhar das maravilhas que o Senhor faz todos os dias por nós. Que nós possamos, meu Pai, ser igreja de fato, que nós possamos sempre, meu Pai, insistir em oração, assim como Elias insistia. Tudo que Elias fazia, ele orava ao Senhor. Que todas as nossas decisões, que tudo que a gente planeje nessa vida seja alicerçado em Ti. Deus, que nós possamos destruir todos os deuses que talvez estejam dentro do nosso coração. Que nós possamos, meu Pai, tirar do nosso caminho tudo aquilo que nos afasta de Ti. Porque, meu Deus, o maior cego não é aquele que está no mundo depravado, que vive o pecado. O maior cego é aquele que está dentro da igreja, numa vida errada, achando que é salvo. E nós não queremos ser cegos espirituais. Abre os olhos do nosso coração, Senhor Deus. Tira o nosso eu. Tira os deuses que nós criamos, para que nós dependamos do Senhor. Deus, que nos momentos de tristeza, que nos momentos de aflição, que nos momentos de angústia, nós possamos te sentir como uma brisa suave. Que nós possamos te sentir, meu Pai, através da Tua palavra. Que nós possamos ver as Tuas misericórdias diárias. E que no momento que o diabo, meu Pai, jogar um problema, nos chamar pelo problema, nos chamar pela nossa situação difícil, nos chamar pelo pecado, que nós possamos ouvir a Tua voz nos chamando pelo nome. Porque nós somos os Teus filhos. E os filhos do Senhor escutam a voz do bom pastor. Que nós possamos descansar,
sabendo que tudo que nós passamos nessa vida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem ao Senhor, daqueles que esperam no Senhor. Cuida do coração de cada pessoa aqui, meu Pai. Tira toda tristeza, tira toda confusão de mente, tira toda, meu Pai, frieza espiritual. Que tudo isso dê lugar à dependência do Senhor. É assim que nós choramos e te agradecemos. E a igreja do Senhor diz: amém. Que Deus te abençoe.